Olá pessoal, queridos inscritos no canal Daniel Lopes, os membros aqui do canal, mais um vídeo exclusivo para vocês e hoje eu gostaria de falar sobre teoria da comunicação, teoria de mídia com vocês, tá? Estudos midiáticos. Galera, vocês imaginam que vocês saibam, eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a famosa Escola de Comunicação da UFRJ, onde uma jornalista muito importante estudou lá, chamada Fátima Bernardes, ex-esposa do William Bonner, né? Galera, tem um dos conceitos de teoria da comunicação chamado, ou de teoria do jornalismo, chamado agenda setting, ou seja, a preparação da agenda. É uma teoria extremamente curiosa que diz o seguinte, tá? Agenda setting é um tipo de efeito social da mídia que compreende o quê? A seleção, disposição e incidência de notícias sobre os temas que o público vai falar e vai discutir, ou seja, a mídia vai pautando aqueles teminhas estes que serão o tema das conversas e das discussões das pessoas, ou seja, essa manifestação de amanhã, do dia 26, todos nós sabemos que é uma manifestação que tem 4 pontos principais de reivindicação: pacote anticrime de Sérgio Moro, reforma da Previdência, reforma administrativa e CPI da Lava Toga. Só isso, mas não, a mídia quer insistir que essa manifestação é ditatorial, é antidemocrática e quer derrubar o Congresso Nacional e fechar o STF. Isso é um exemplo claro de agenda setting, é um exemplo claro de manipulação midiática da mídia funcionando como engenharia social, querendo construir uma realidade paralela. Por acaso, esse é um dos assuntos que eu trato exatamente no primeiro módulo do meu curso online Manual da Resistência, que é um curso de apologética política, onde eu ensino a você como defender a sua posição de direita e conservadora diante dos argumentos contrários, tá? E aí, pessoal, essa hipótese, né, essa ideia da agenda setting é muito interessante porque estuda o quê? Os efeitos dos meios de comunicação e a sua repercussão na sociedade, já que esses meios de comunicação, eles mesmos trabalham para a formação daquilo que a gente entende como opinião pública, né? E é inegável que os meios de comunicação têm uma influência enorme no cotidiano das pessoas, já que recebemos uma infinidade de informações que são disseminadas por esses diversos canais de comunicação e, infelizmente, a maioria das pessoas só se informa pelos veículos de comunicação de massa, aqueles que são muito bem representados pelo rádio, mas também bem mais incisivos como a televisão, tá certo? E aí, o que acontece? É óbvio que a pauta de grande parte das conversas entre as pessoas não é pautada por livros maravilhosos e esclarecedores que foram lidos, muito pelo contrário, são pautados pelo que as pessoas receberam de conteúdo dos jornais, da televisão, da rádio, da internet, que vai propiciar aos receptores dessa informação uma espécie de hierarquia dos assuntos que devem ser não só pensados, mas também falados. Ou seja, a própria realidade social ela passa a ser representada por um cenário que é exatamente montado a partir dos próprios meios de comunicação de massa, tá? Então é muito importante hoje a gente refletir um pouquinho sobre isso. Existem muitos estudos sobre isso atualmente, né, que tem como foco esse estudo da agenda setting. A origem desse conceito é americana e os primeiros estudos foram desenvolvidos pelos pesquisadores Maxwell McCombs e Donald Shaw, isso lá nos idos de 1972, apesar de que a essência desse conceito de que a mídia estabelece a pauta das conversas entre as pessoas, a essência dessa teoria já havia sido ventilada lá na década de 20, 1922, por Walter Lippmann, na sua obra clássica Public Opinion, opinião pública, tá certo? E aí tem uma curiosidade dos efeitos, né, dos meios de comunicação na opinião pública, né, porque isso produziu uma vasta literatura e materiais extremamente interessantes, tá? Esses estudos, em geral, de agenda setting, geralmente eles são aplicados
usando épocas de eleição como referência, né? Como é que a mídia pauta as conversas durante as eleições. Mas a gente já passou das eleições, mas o Congresso Nacional e talvez o Supremo estão querendo um terceiro turno de eleição porque já estão falando em impeachment de forma recorrente, e esse papo de impeachment vindo de forma recorrente, algo que eu falei desde janeiro e o pessoal ficava falando, você está falando de impeachment, não fica dando ideia para o inimigo. Eu não estava dando ideia para o inimigo, eu estava passando a vocês aquilo que estava realmente sendo falado nos corredores de Brasília e maquinado no oculto ali do governo paralelo, do golpe parlamentar, do parlamentarismo branco que já estava sendo preparado, tá? E aí, pessoal, a agenda setting é interessante você pensar sobre esse aspecto, porque você se vacina para pensar, será que as coisas que eu tenho pensado, falado e debatido e discutido são pensamentos originários ou são coisas que eu recebi desses meios de comunicação e ficaram impregnadas na minha mente? É uma pergunta que eu deixo para vocês hoje aqui, queridos membros do canal Daniel Lopes, e eu quero saber de vocês o que vocês acharam disso. Deixe sua opinião aqui embaixo, tá? Galera, nos vemos hoje às 5h30 da tarde com a nossa live da tarde e amanhã, na parte da manhã, com vídeo novo às 8 da manhã e também nos vemos pessoalmente lá na Avenida Paulista para as manifestações das reformas já. Vejo vocês, galera. Forte abraço, obrigado pelo apoio. Fico muito honrado por tê-los como membros do canal Daniel Lopes. Valeu!